Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus e é gratificante poder adorar a Deus. Não existe algo mais elevado e superior do que esse ministério que nós recebemos, do que adorar a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então que hoje nós possamos adorar a Deus, adorá-lo na beleza da santidade, com tudo que temos e com tudo que somos. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno de nossa adoração. Que possamos apresentar a Ele não algo que é obrigatório fazer, porque é um cumprimento religioso, mas algo que brote do nosso coração, do nosso ser. Que Deus realmente Ele seja honrado, seja glorificado através da vida da igreja, através da comunhão da igreja com Ele. Então vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a sua presença nesse instante. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É com todo o coração que nós devemos buscar a presença do nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, adentramos em Tua viva e santa presença, através do novo e vivo caminho que foi aberto além do véu. Através do precioso sangue de Cristo Jesus, é que temos, ó Pai, a oportunidade de viver uma vida de comunhão com o Senhor. Quem somos nós, ó Pai, para adorarmos o Senhor? Certamente as canções celestiais são muito mais perfeitas e santas, ó Pai, do que aquela que nós oferecemos aqui. Mas queremos, ó Pai, expressar este tempo, Pai, de culto congregacional ao Senhor, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Receba, Pai, as nossas vidas, receba, Pai, as nossas orações, receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos fazê-lo, Pai, com tudo que temos e com tudo que somos, porque só Tu és digno, Pai, de ser adorado. Abençoa, Pai, a todas as pessoas que vieram até essa casa de oração. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, em seus lares. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a todos quantos ouvirão essa mensagem. E que seja um culto de despertamento espiritual, de uma busca por Ti, de uma busca, Pai, de comunhão com o Senhor, sincera e verdadeira. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ainda em pé, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Faremos a leitura a partir do versículo 1 até o verso 14. A palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos das exortações que, como a filhos, descorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe.
é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as vossas mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podeis vos assentar, queridos. Você vai entender no momento da mensagem por que a gente trouxe essa mensagem introdutória. Deus, Ele nos ama, e por amar a cada um de nós, é que a palavra de Deus nos exorta a uma vida de santificação. Santificação é o processo de libertação do pecado, aonde nós nos revestimos do caráter de Cristo e começamos a viver a nossa vida para a glória de Deus e não para nós mesmos. Ainda vivemos sob a influência do pecado, ainda o velho homem está em nós, e a palavra de Deus diz que nós então precisamos lutar contra esse pecado. Ele diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, e para isso nós devemos olhar para Jesus. E Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. A origem da fé está nele, aquele que é a consumação da nossa fé também está nele. E Ele, na sua trajetória aqui no mundo, Ele trilhou uma vida de santidade, uma vida de retidão. Ele estava sujeito às mesmas tentações que nós, porém, Ele viveu uma vida sem pecado. E aquele que venceu o pecado, como a palavra de Deus diz aqui, e enfrentou tamanha oposição contra si mesmo dos pecadores, e ele diz que tudo isso para que nós não nos fatiguemos, não desmaiamos da nossa alma. Hoje nós vivemos um tempo em que estamos minimizando o pecado e minimizando também as consequências do pecado. Mas nós precisamos levar a sério esse tema, porque Deus, Ele leva a sério esse tema. E que, em nome do Senhor Jesus, essa noite Ele nos quebrante, de tal forma, de tal maneira, que possamos ser curados e libertados pelo Senhor, e tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um tempo de comunhão com o Pai. Coloque a sua vida na presença de Deus, confesse o seu pecado, peça a cura e a restauração do Senhor em áreas da sua vida que hoje você precisa de libertação, seja de vícios, seja de pecados que estão em reincidência na sua vida. Peça que o Senhor te liberte, peça para que Ele te ajude a viver uma vida de santidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, confessamos que somos pecadores, que a nossa maior necessidade é do Senhor, que sem o Senhor nós nada podemos. Muitas vezes, ó Pai, tentamos, ó Pai, vencer o pecado por nós mesmos, confiando, Pai, em nossa própria força, mas vemos o quanto somos limitados quando reincidimos em erros e pecados.
E é por isso, Pai, que fazemos a nossa humilde confissão diante do Senhor nessa noite. Tenhas compaixão, Pai, de nossas vidas. Tenhas misericórdia, Pai, dos pecados que temos praticado conscientemente. Dos pecados, ó Pai, que muitas vezes nem consciência temos. Dos pecados, ó Pai, por omissões, por pensamentos, palavras e por ações. Tenhas misericórdia, Pai, da Tua igreja. Santifica-nos, purifica-nos, lava-nos, para que possamos, ó Pai, viver uma vida reta diante do Senhor. E que a alegria da salvação possa estar presente em nossos lábios, para que ao cantar louvores ao Senhor, sejam, Pai, resultado de um coração alegre, fruto, Pai, do perdão que recebeu do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque carecemos de Ti. É para a glória do Senhor que oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar já o Ministério de Louvor a se posicionar. Passaremos ao momento de louvor. E também a palavra de Deus, ela nos exorta a uma vida de obediência em todas as áreas de nossa vida, não é verdade? E também na devolução de dízimos e ofertas que nós precisamos consagrar ao Senhor. E aqueles que vieram preparados, que estão preparados, para entregar seu dízimo e sua oferta, pode aproveitar esses momentos de canções, de cânticos espirituais para fazer. Vamos louvar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Nós vamos iniciar cantando um hino que fala de fortalecimento espiritual, de renovação espiritual, que é o hino 299, fortalece a sua igreja, ó Senhor. E que vamos fazer dessa canção uma oração. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja a nos vivificar. É com grande alegria também que registramos a presença, da nossa querida irmã Damares e também do irmão Esdras. Venceram a Covid e estão conosco hoje. Deus foi misericordioso com os irmãos e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco hoje. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. E aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, também, se quiserem fazer a contribuição, pode fazer pela conta da igreja, na Caixa Econômica, que vai aparecer também na tela. Então vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Oh
de cada pessoa que está em casa, Pai, acompanhando esse culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, desça, ó Deus, com o Teu fogo sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que clamamos. Lutamos com armas de fé.
Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de João, primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus nos diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, ó Pai, abrimos a Tua palavra e lemos esse texto sagrado. Texto esse, Pai, que foi inspirado pelo Teu Santo Espírito, Pai, a Teu servo João. E nós te suplicamos, ó Pai, que inspire, Pai, essa mensagem ao nosso coração, para que o Senhor possa nos dar vida, Senhor, plena e abundante, para um viver na luz, para andar na luz, porque na luz é que nós encontramos o Senhor. Abençoe, Pai, a todos que estão participando deste culto, seja presencial ou através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação é para que não pequeis. O evangelho que João ele escreveu, ele foi escrito com o propósito de convencer as pessoas de que Jesus é o Cristo, o próprio Filho de Deus que foi enviado para morrer na cruz pelos nossos pecados e para convencê-los a confiar nele para receber a salvação. Porém, a primeira epístola foi escrita e ela conta com um pano de fundo, onde havia falsas afirmações de uma heresia que estava ali em fase de desenvolvimento. E ela conta com o propósito, para que esses irmãos eles possam vencer essa heresia que era chamado de gnosticismo, que estava em formação. E essa filosofia grega, ela se tornaria uma visão mundial importante nas próximas gerações, que influenciaria o misticismo oriental e, por sua vez, influenciaria os movimentos da nova era de nossos dias. Para muitos, nova era já é uma palavra ultrapassada. Então, substitua essa palavra por pós-modernismo, que você vai encontrar, quem sabe, a mesma visão por detrás de tudo aquilo que muitas vezes a gente está presenciando. Em muitos casos, que em outra oportunidade, se Deus quiser, a gente pode comentar com os irmãos, falar, com os irmãos sobre esse tema. Então, no capítulo 1, João, ele, especialmente nos versículos 1 a 4, ele desferiu um golpe letal na heresia gnóstica, onde os versículos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.
Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E você vai perceber que nos versículos seguintes, João ele vai enfatizar a oportunidade que temos de ter comunhão com Deus. E como que se dá essa comunhão? Ele diz: se andarmos na luz, nós podemos ter comunhão com Deus. Se andarmos nas trevas, a comunhão com Deus é uma comunhão que se torna quebrada. Andar na luz significa andar no poder do Espírito Santo, significa viver uma vida santa. Enquanto uma pessoa perdida só pode andar nas trevas, ela nunca viu a luz. Mas aqueles que viram a luz do mundo, aqueles que contemplaram, a luz que Deus enviou ao mundo, que é Jesus Cristo, e entregaram sua vida a Ele, a palavra de Deus diz que esses mantêm comunhão com o Pai e mantêm comunhão com o Filho. Se afirmamos ter comunhão com Deus enquanto andamos no poder da carne, na velha natureza pecaminosa, a palavra de Deus diz que estamos mentindo e que nós não conhecemos a verdade. Por isso que o versículo 6 de 1 João, capítulo 1, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se negarmos que temos uma natureza pecaminosa por sua vez, ou se dissermos que nunca pecamos, a palavra de Deus diz também que estamos mentindo. Por isso que o versículo 8 do capítulo 1 também diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E a Bíblia diz que nós fazemos Deus mentiroso. Versículo 10, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Contudo, o versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João, ele refutará a afirmação de que nós não pecamos. E também ele vai refutar a afirmação de que nós não temos uma natureza pecaminosa. Mas primeiro, ele vai enfatizar o seu desejo de que nós não pequemos. E então revelará a solução para a nossa vida, a solução para o nosso problema, que é o pecado. Ele nos ajuda a vencer o pecado, mostrando a solução. Então, o ponto inicial da nossa meditação é que essa epístola foi escrita para que não pequeis. Esse é o propósito inicial que João escreve essa epístola. Ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E é interessante porque João ele se dirige aos leitores como meus filhinhos. Para o velho João, este é um assunto sério, e ele se dirige aos leitores iniciais como um pai que se dirige aos seus filhos, ou como um avô, que se dirige aos seus netos. Existe aqui um parentesco espiritual, existe aqui laços espirituais que os unem. E com as palavras, então, meus filhinhos, nós podemos aprender muito como encarar o pecado e como tratar com o pecador. São duas coisas distintas. E muitas vezes a igreja não sabe lidar com nenhuma dessas duas questões que é tratada aqui pelo texto. Tanto o pecado quanto as reivindicações, da impecabilidade são inflexivelmente condenados. Mas o pecador é amado como membro de sua família. João ele trata dessa forma. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas ele diz: se todavia, temos cometido pecado, se todavia você pecou,
existe uma solução. Este não é o final da linha. Existe a solução da parte de Deus para a sua vida. Então, para João, a resposta ao pecado não era espalhar boatos ou levantar outros a condenar o pecador, mas era encorajá-lo a se recuperar, a levar a solução, a sua vida à presença de Jesus, que é o nosso advogado junto ao Pai. E a pergunta que eu faço é: qual é a primeira reação? A notícia, por exemplo, quando um membro da igreja caiu em pecado. Qual é a nossa reação? Condená-lo? Juntar pedras e apedrejá-lo? Ou a nossa primeira reação é orar e pedir para que Deus o visite e, quem sabe, encorajá-lo a se recuperar e a restaurar a sua comunhão com o Pai? O propósito de João é encorajar os irmãos a viver uma vida de reconciliação com o Pai, a se reconciliar com Deus. Então o objetivo declarado dessa epístola é que não podemos pecar. Então a primeira epístola de João é tão relevante hoje quanto no final do primeiro século. Foi o gnosticismo que tentou redefinir o pecado e a justiça. Hoje nós podemos considerar, quem sabe, o que é o pós-modernismo, mais especificamente, e muitos movimentos religiosos, filosofias e reivindicações da nova era é que tentam muitas vezes minimizar o pecado. Como diz Michael Kaufman, ele diz assim: insiste que as forças ambientais da nova era tiveram uma influência mais radical na América do que qualquer outra coisa desde a Guerra Civil. O gnosticismo foi introduzido na igreja quando alguns dos gentios que estavam entrando na igreja em grande número se recusaram a desistir totalmente de suas filosofias pagãs. E eles buscaram maneiras de fazer com que a igreja se acomodasse a uma visão de mundo ímpia. E muitas vezes é o que a gente vê acontecer em nossos dias. Adiciona a influência do relativismo moral dentro da membresia da igreja, e você verá como a igreja precisa desesperadamente, estudar a primeira epístola de João. Pessoas grosseiramente imorais falam de orar umas pelas outras. Sexo antes do casamento e fora do casamento muitas vezes se tornou algo normal. E tantas outras coisas praticadas que as pessoas dizem que não tem nada a ver em nossos dias, mas que são condenáveis pela palavra de Deus. O que tudo isso tem a ver com 1 João? Eu diria tudo. Devemos retornar a uma visão bíblica do pecado. Muitos dos primeiros leitores de João estavam tentando minimizar a importância do pecado e também das suas consequências. Então veja, o relativismo moral faz a mesma coisa hoje. O pecado, nós precisamos entender que ele causa impacto em vidas, em casas, em governos e principalmente na igreja. O contrário do que afirmam muitos cientistas sociais, somente Jesus é que pode lidar com o pecado. Conselheiros seculares tentam ajudar a livrar as pessoas do sentimento de culpa, mas só Jesus é que pode realmente lidar com o sentimento de culpa, quando nós levamos o nosso pecado e o deixamos em sua presença. Só Jesus pode livrar-nos. Há muita diferença. Nós precisamos olhar e perceber que o salário do pecado é a morte. E foi por causa do pecado que Jesus, ele recebeu a consequência dessa punição em sua própria carne. E hoje nós não podemos, minimizar a importância, ou as consequências do pecado de nossas vidas.
Por isso que Pedro ele vai dizer que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que nós fomos resgatados da nossa forma fútil de viver, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, todas as pessoas, nós precisamos entender que cometem pecado. Por isso que Romanos 3:23, ela diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é tão sério isso que nós precisamos hoje, começar a proclamar novamente às pessoas, porque pessoas perdidas estão mortas em pecados e vão enfrentar Deus como um juiz que irá condená-las infelizmente ao inferno. Jesus, ele é um juiz contra aqueles que não se arrependem, contra aqueles que não rasgaram o seu coração e não confessaram o seu pecado e não reconheceram a sua culpa diante de Deus. Mas os cristãos que cometeram pecados devem enfrentar a Deus como um Pai amoroso. E é por isso que o texto inicial, introdutório desse culto, nós falamos que se estamos sem disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos, porque Deus é como um pai que disciplina um filho. Então, como um pai, Deus ele não ignora o pecado. Deus ele não ignora o nosso pecado. E Deus ele tem como seu objetivo perdoar e restaurar a nossa comunhão com Ele. É tão interessante porque a principal função do Espírito Santo de Deus é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Mas será que nós temos consciência de nossos atos? Será que nós temos consciência de nosso pecado? Será que muitas vezes nós não temos cauterizado o nosso coração? Muitas vezes nós nos enchemos de orgulho e não percebemos o quão pecaminosa é os nossos atos diante de um Deus todo-poderoso e de um Deus santo. Deus ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E a forma como Ele lidou com o pecado no passado, Ele vai lidar também com o pecado se nós continuarmos nele. E nós podemos dizer o seguinte, que Deus como um pai, as suas opções ao lidar com os seus filhos, elas são ilimitadas. Assim como você que é pai entende, que um filho é diferente do outro, e a forma como você lida com um filho, repreende um filho, muitas vezes não se aplica ao outro, a mesma regra, aquilo que funciona com um não funciona com o outro. Deus ele conhece a cada um de nós, e Deus ele trabalha de formas ilimitadas em tratar com os nossos pecados. E é por isso que João carinhosamente ele vai dizer: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus amados, nós precisamos levar, e é melhor você levar os seus pecados a sério, porque Deus ele leva a sério. Se você ler a palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, versículo 5 em diante, a palavra de Deus vai dizer: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós muitas vezes clamamos, para que os céus se abram, mas os céus não vão se abrir enquanto os corações não se rasgarem. Nós muitas vezes clamamos por avivamento, mas não virá avivamento enquanto não houver quebrantamento. Enquanto os nossos olhos não estiverem molhados de lágrimas de arrependimento pelo pecado e pelas consequências do pecado em nossa vida. Nós precisamos retornar para Deus. Nós precisamos andar na luz, porque se andarmos nas trevas, a Bíblia diz que nós não temos comunhão com Deus. Se nós praticarmos pecado e vivermos na prática do pecado, essa comunhão ela é quebrada. E João, ele quer restaurar isso. João, ele está nos ensinando, que existe, um Deus que é por nós. Existe aquele que é o nosso advogado. Ele diz: se alguém pecar. E é interessante porque quando ele diz quando ele usa essa expressão, se alguém pecar, ele está querendo dizer que o pecado é uma exceção e não uma regra. O desejo de Deus é que você não peque, mas Ele fez provisões para você quando você pecar. É isso que João está querendo dizer. Isso não deve ser considerado levianamente. Se você pecar com atitude do que pode viver um ciclo de pecado e arrependimento, você precisa ter certeza de duas coisas. Primeiro é que você não recebeu perdão, porque nunca houve o desejo de abandonar o pecado. Em segundo lugar, o seu Pai Celestial tratará com você. Deus, Ele vai tratar o pecado, e Deus, Ele fará isso. Infelizmente, Deus, Ele pode estar lidando com você agora mesmo, se você mesmo não tem reconhecimento disso. Muitos cristãos reclamam, porque não vem Deus respondendo às suas orações. Ele pode muito bem estar retendo sua resposta até que se arrependam. Existem bênçãos disponíveis para aqueles que estão andando na luz, andando em comunhão com Ele, que não estão disponíveis para aqueles que estão andando em trevas. Por exemplo, a palavra de Deus diz, e Davi ele reconhece isso quando ele diz no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação. A alegria é negada àqueles que persistem em andar nas trevas, em vez de andar na luz. A Bíblia diz que se nós mantivermos comunhão, nós temos paz com Deus. Então não há paz para quem anda em pecado, para quem vive na prática do pecado. Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos levar o pecado a sério. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Então o desejo de Deus para nós é que nós não pequemos, mas quando pecamos nós temos um advogado. E é interessante porque a palavra traduzida aqui como advogado é uma palavra conhecida para aqueles que estudam no Evangelho, principalmente de João, que é a palavra grega paráclitos, aonde os discípulo amado do nosso Senhor Jesus, ele usa 4 vezes essa palavra. E é interessante porque ele usa essa palavra 4 vezes para descrever o ministério do Espírito Santo em nossa vida. João capítulo 14, versículo 16, a palavra de Deus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclitos, é a palavra grega, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outra referência é João 14, versículo 26, aonde a palavra de Deus diz: mas o Paráclitos ou Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora capítulo 15, versículo 26,
Ele diz assim: quando porém vier o Consolador, ou o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E finalmente, capítulo 16 de João, versículo 7, aonde diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, ou o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E o que isso nos ensina? Ensina que enquanto o Espírito Santo é o advogado de Jesus na terra, é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, para que haja arrependimento, para que nós possamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Jesus é o advogado dos crentes no céu. Então o termo advogado retrata Jesus como um advogado e também como um intercessor, aquele que representa a causa dos crentes na presença do Pai. E aqui eu quero fazer um contraste entre o capítulo 1 de 1 João, versículo 6, que diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Com versículo 2, que diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E essas duas abordagens vão tratar de aspectos diferentes quanto ao pecado. Isso se refere especificamente à heresia agnóstica, ao relativismo moral hoje. Enquanto os falsos mestres minimizam o significado do pecado, os crentes são encorajados a reconhecer o seu pecado e deixar Jesus Cristo lidar com eles. Essa é a diferença. Enquanto muitas pessoas lá naquele tempo em que João vivia diziam: isso não tem nada a ver, isso não é tão severo, isso não é tão culpável diante de Deus. Hoje os tempos são outros, como nós vivemos na atualidade. Hoje a forma de nós enxergarmos o pecado é diferente. Não é tão duro assim como a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus nos encoraja a levar o nosso pecado até a presença de Jesus. E ali nós deixarmos Ele lidar com o pecado. Porque Jesus Cristo é a única solução real para o problema do pecado. A pessoa perdida está morta em pecado e em perigo de enfrentá-lo em julgamento, como um juiz, como aquele que haverá de condená-lo eternamente ao inferno. O crente é um filho de Deus, e Deus lida com ele como um pai que lida com um filho rebelde. Ele não ignora o pecado, nunca ele faz isso, mas ele lida com isso por meio de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós somos restaurados, nós somos curados, nós somos libertados, do pecado. Então você precisa saber quando você precisa de um advogado. Certamente quando você recebe uma denúncia, quando você é acusado às vezes injustamente, ou quando você comete um deslize e você sabe que você errou e que a justiça humana, se levanta contra a sua vida, você precisa de um advogado. E é melhor você ter o advogado certo. Advogado este que, quem sabe, vai lutar e representar você diante da corte, diante, do magistrado. Mas quando a gente pensa na questão espiritual, Jesus é esse advogado digno de confiança. Ele não vai advogar em benefício próprio, mas Ele vai nos beneficiar. Ele vai advogar em nosso favor para que nós sejamos
restaurados. Então Jesus é o único advogado que pode nos representar diante de nosso juiz eterno, de nosso Deus. Será que você tem levado a sua causa à presença de Jesus? Será que nós temos confessado o nosso pecado? Porque Jesus não é apenas o nosso advogado, porque Jesus também é a nossa propiciação. Por isso que o versículo 2 ele diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E a palavra propiciação carrega a ideia de satisfação. O sacrifício que Cristo fez satisfaz as justas exigências do julgamento de Deus contra o pecado. Por isso que o capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente podemos manter comunhão com Deus, somente podemos estar na luz como Ele na luz está, por causa do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos purifica de todo o pecado, porque Cristo, Ele satisfez completamente as justas demandas do pecado. Então Cristo é a única oferta que satisfez a Deus em relação ao pecado. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 17, a palavra de Deus diz: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus é a nossa propiciação. Jesus é o nosso advogado perante o Pai e a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo não apenas representa os crentes diante de Deus como nosso advogado, Ele também fornece a base para o seu perdão. Jesus é o nosso advogado, o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício definitivo por nossos pecados e o sacrifício expiatório. Então Jesus lhe diz: já nenhuma condenação há, porque o preço já foi pago, a dívida já foi paga. E a palavra de Deus diz, que aquele escrito de dívida que era contra nós, Jesus encravou-a na cruz, destruindo tudo aquilo que existia contra as nossas vidas. Então a provisão de propiciação de Jesus não significa que o Pai não esteja envolvido na salvação. Na verdade, o amor de Deus é a fonte final da obra de Cristo. Por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Jesus, então, ele foi enviado, e foi enviado porque Deus, ele nos ama. Então a obra de Cristo se aplica apenas àqueles que creem nele. Nós precisamos entender essa verdade que a palavra de Deus também destaca, porque a palavra de Deus lá no capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: aquele que confessar a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então Jesus Cristo é a propiciação não só para nós, mas o texto diz que é para o mundo inteiro. Seu sacrifício é suficiente para qualquer pecador. João capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz: para que todo aquele que crê nele não pereça,
mas tenha a vida eterna. Ele não quer que nenhum de seus escolhidos pereça, por isso que a palavra de Deus diz, lá em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. É tempo de nós nos arrependermos de nosso pecado. Por isso que João ele escreve essa carta, para dizer que o objetivo era que não pequemos. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, o propósito dessa mensagem não é condenar você, não é julgar você, não é este o meu papel, mas é alertar você de que existe uma solução para o seu pecado. Você pode resolver o pecado seu indo até Jesus, porque Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, e Ele é não somente o nosso advogado, mas é a propiciação para os nossos pecados. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Quem sabe você tem vivido, como o pós-modernismo muitas vezes indica. Não tem nada a ver. Você pode cometer os pecados que forem, você pode viver na prática do pecado, que isso não haverá consequência. Como você disse no momento que estava cantando, e nada vai me impedir de adorar a Deus, nada vai interromper a minha comunhão com Deus. Mas se você está na prática do pecado, eu quero dizer para você que essa comunhão já foi interrompida. Então hoje eu quero convidar você a se arrepender de seus pecados, a rasgar o seu coração diante de Deus e a confessar o seu pecado, porque se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, conforme o capítulo 1, versículo 9. É tempo de nós nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado diante de Deus. Enquanto o ministério de louvor já se posiciona, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar a Deus. João ele estava escrevendo a esses irmãos que, de certa forma, estavam sendo influenciados por essa heresia que estavam tentando minimizar a consequência do pecado. E João ele vai dizer que só podemos manter comunhão com Ele e se andarmos na luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você quiser levar uma vida de comunhão com Deus, verdadeiramente, leve o seu pecado à presença do Senhor. Confesse Ele diante do Pai, se arrependa. Meus amados, foi por causa do pecado que Jesus, Ele recebeu aquela punição na cruz do Calvário. Não para que nós vivêssemos na prática do pecado. O pecado não pode ser a regra. Ele precisa ser a exceção, um acidente de percurso. Então se arrependa hoje, confesse o seu pecado. Se você tem o desejo de estar mais perto do Senhor, é você que precisa confessar o seu pecado, porque Jesus é o teu advogado. Ele morreu por você e Ele intercede por você diante do Pai. Se você está levando uma vida de vícios, de imoralidade, de orgulho, de vaidades, de desobediência à palavra de Deus, confesse o seu pecado hoje. Se você tem sido omisso em relação ao mandamento de Deus,
de ser sal e luz para este mundo. Confesse hoje o seu pecado diante de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós podemos, a partir do perdão de Deus, andarmos na luz e termos comunhão com o Pai e com o Filho, porque eles estão na luz. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Pai eterno, em nome de Jesus, Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes, ó Pai, aonde andamos. Tu sabes aquilo que nós praticamos. Nada te é oculto, Pai, porque Tu conheces a cada um de nós. Teu Espírito, Senhor, o Consolador, o Paráclitos, foi enviado para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Há pessoas, ó Pai, que estão com a mente cauterizada, que nem tem noção e nem consciência de pecado diante de Ti. E eu te peço, Pai, quebranta esse coração, traga quebrantamento, traz-nos, ó Pai, lágrimas de arrependimento, traga-nos, ó Pai, o desejo por mudança, um desejo, um anseio por santidade, um anseio, Pai, pela presença do Senhor e pela luz da Sua presença em nós. Em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Pai, pelos pecados que temos cometido e ajuda-nos a estar mais perto de Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Vamos colocar em pé. Cante de todo o seu coração a Deus nesse instante.
você pode andar mais perto do Senhor. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, Ele rasgou aquilo que nos separava da presença do Deus Santo. O véu ele se rasgou. E hoje nós temos o perdão de pecado quando nós levamos o nosso pecado à presença do Senhor. E nós podemos andar na presença desse Deus. Pai, muito obrigado por este culto. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Ajuda-nos, ó Pai, a levar uma vida de retidão, uma vida de santificação, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Abençoa-nos e nos dá a vitória contra o pecado. Livra-nos das tentações de fazer aquilo que é mal, de praticar a iniquidade, mas de viver uma vida de santidade, cheios, ó Pai, da presença do Teu Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade, que nos guia, Senhor, a presença de Cristo, a presença do Pai, a comunhão com o Pai. Nós queremos viver a nossa vida, que possamos ter uma semana vitoriosa, em nome do Senhor Jesus, e fazer a diferença, Pai, neste mundo, Pai, que nós estamos vivendo, de pessoas desesperançadas, ó Pai. Nós temos a luz de Cristo a brilhar, ó Pai, diante dessas pessoas. Queremos levar essa mensagem de esperança, e queremos levar a presença do Senhor até elas, em nome de Jesus. Usa Teu povo, usa a Tua igreja, para a glória e louvor do Senhor. Antes da bênção final, só um aviso. E no primeiro domingo de julho, nós vamos iniciar a classe de preparação para batismo e a pública profissão de fé. E você que quiser fazer a pública profissão de fé e o batismo, então venha na escola bíblica dominical. Procure a mim, procure o pastor Marcos, né? Agende ali a sua participação nessa classe. Vai ser uma grande bênção, tenho certeza, né? E vivemos uma vida cada vez mais digna do Senhor, mais digna da mensagem do Evangelho, amém? Então vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.